Bom dia, irmãos. Vamos começar a aula? Vamos dar início, vamos fazer um breve período de oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nosso Criador, nós te louvamos porque Tu és soberano, o Senhor está no controle de tudo, de todos, o Senhor tem a terra sobre as palmas da Tua mão. Nada foge de Ti, não há nada que possa ser encoberto aos Teus olhos, Senhor. Pai, nós Te louvamos porque nós estamos aqui reunidos como igreja para Te adorar, Te glorificar, para aprender mais da Tua santa palavra, para comungarmos como irmãos em Cristo. Senhor, nós Te pedimos no nome de Jesus, abençoa-nos, que Teu Espírito Santo nos ilumine e que Teu Espírito Santo toque no coração de cada um aqui, que Ele abra os olhos, Ele abra o entendimento daqueles que ainda se encontram como um véu sobre os seus olhos, sobre a sua mente. Nós Te pedimos, Senhor, nos abençoa e nos dê um bom período de estudo e um bom culto para o Teu louvor e para a Tua glória. Amém. Vamos lá, irmãos. Só rapidinho recapitulando. No domingo passado nós vimos o panorama da igreja. Hoje nós vamos continuar, tudo bem? A semana passada eu tentei correr com vocês cerca de 1.200 anos. Como eu disse, eu só iria citar quais eram os pontos principais, tudo bem? Na história da igreja como um todo nesses séculos. Nós passamos pelo período da Idade Antiga, o período antigo, fomos até o período da Idade Média, e o que nós enxergamos ali? Nós enxergamos que, primeiro, a igreja ela cresceu, ela se expandiu, saiu dali da Palestina, se expandiu. Segundo, que os cristãos eles eram perseguidos, mortos. Havia os mártires, ok? Os mártires da igreja, os que eram reconhecidos pelo seu martírio. Nós vimos sobre os pais da igreja, tudo bem? E eles são importantes para nós. Nós vimos que a igreja ela se tornou a religião oficial do Império Romano. E após isso, nós vimos que a igreja passou por diversas mudanças drásticas, algumas boas, outras nem tanto, outras ruins. Nós vimos que no período da Idade Média, nós vimos os monges e com isso também os monastérios. Eles são importantes, as suas bibliotecas, o seu trabalho de copista. E nós chegamos ali já no final da Idade Média, onde acontecem as cruzadas, ok? Isso é importante. O grande cisma entre a Igreja do Oriente e a Igreja do Ocidente se divide em duas. O grande cisma do Ocidente, que é quando há 3 papas. Nós vemos que, então, a Igreja se corrompeu como um todo. Agora, na Igreja, a corrupção, a imoralidade tomou conta da Igreja. Nós vimos que agora muitos mosteiros eles estão não mais seguindo a sua ordem monástica. Há sim em muitos mosteiros que há corrupção. Em que sentido? As mulheres, as jovens das regiões circunvizinhas vão até os mosteiros, então há ali todo tipo de orgia em alguns mosteiros, tudo bem? Há papas que eles se casam, há papas que têm filhos, há papas que eles têm diversas esposas, há papas que parecem mais reis do que realmente um sacerdote religioso. Então, há toda essa corrupção. A Bíblia ela foi tirada do povo nesse período. O povo não tinha mais a liberdade de ler a Escritura.
A Bíblia é traduzida para o latim já no começo já no final da Idade Antiga, no começo da Idade Média, é traduzida por Jerônimo para o latim, e é proibida a tradução da Bíblia em qualquer linguagem. Então, o povo não tem mais a oportunidade de ler a Bíblia, e muito menos ler a Bíblia na sua língua, na sua própria língua. Se alguém quer ouvir a palavra, saber o que a palavra diz, tem que ir para a igreja, e lá o padre, o bispo, ele irá falar em latim a palavra. Enfim, esse é o estado da igreja nesse período. Pois bem, hoje nós iremos ver três coisas. Nós falaremos sobre a pré-reforma, falaremos sobre a reforma e falaremos sobre a origem dos batistas. Tudo bem? A pré-reforma, os pré-reformadores. Deixa eu dizer uma coisa aqui, antes de falar deles. Houve diversas reformas na igreja, tá? Durante a Idade Média. Houve diversas reformas. Porém, é bom deixar isso bem claro, não foram reformas teológicas, foram reformas morais. Tudo bem? Por exemplo, eu poderia citar aqui o Francisco de Assis. Ele fez sim uma reforma na igreja, mas foi uma reforma moral. Não foi uma reforma teológica na igreja. No período dele, havia muita imoralidade entre os sacerdotes, entre a igreja e entre a sociedade como um todo. Então ele operou ali uma reforma, mas foi moral. O problema aqui é que só moralidade não resolve. O problema aqui vem do lado teológico. O lado teológico, ele influencia a moralidade da igreja. Não ao contrário, não a moralidade que vai influenciar a teologia. Nós podemos sim ter uma boa moralidade, ok, aos nossos olhos, mas ser teologicamente equivocados. E era assim que estava a igreja. Então, por isso que eu só vou me deter nas pré-reformas teológicas. Por isso que nós só consideramos a reforma da teologia. Tudo bem? Porque ela vai ser uma reforma teológica e uma reforma moral. Por exemplo, eu poderia citar Savonarola. Tudo bem? Eu não coloquei Savonarola aqui, porque a reforma de Savonarola foi uma reforma moral. Ok? Continuando. Vamos falar de Pedro Valdo. Quem foi Pedro Valdo? Ele foi um pregador leigo, veja, um pregador leigo. Ele não era sacerdote, ele não era de ordem monástica, ele era simplesmente uma pessoa comum. Ele era um pregador leigo da cidade de Lyon, na França, e em 1170 ele começou a pregar. Deixa eu só dizer aqui o seguinte, o que foi que Valdo fez? Ele pediu para que foi no mosteiro e pediu que traduzissem para ele a Bíblia na linguagem, para o francês. Ele pagou caro por isso, tá? O trabalho de copista era um trabalho que custava muito, ok? Ele então traduz a Bíblia para o francês, não ele, mas ele comprou, e a partir daí ele começa a pregar. Veja, ele prega ao ar livre, tudo bem? Ele prega ao ar livre, e acontece que muitas pessoas acabam por dar crédito para o que ele está pregando. Há ali muitos seguidores, muitas pessoas que o seguem. Os seus seguidores ficaram posteriormente conhecidos como os valdenses, de Pedro Valdo, tudo bem? Há ali um princípio de uma reforma, mas o que acontece? A Igreja Católica ela vai bater de frente, ela vai contra isso. Ela vai tentar impedi-los, ela começa a perseguir, matar alguns. E olha só que interessante, lembre que a Bíblia era cara naquela época. Muitos não tinham nem a Bíblia, muitas famílias não tinham a Bíblia. Então o que elas faziam? Uma família decorava uma parte da Bíblia. A outra família decorava a outra parte.
E uma outra família decorava mais uma outra parte. Vejam, eles estavam decorando a Bíblia. Quando eles se reuniam, cada um devia falar um pouco da Bíblia que eles haviam decorado. Então, eu tenho uma página, capítulo 1 de Mateus e capítulo 2. A minha família irá decorar a Bíblia. Quando nós nos reunimos, a minha família vai falar a parte que me é cabida. Porque eles não poderiam ter a Bíblia, era proibida a Bíblia. Tudo bem? Como eu disse, a igreja persegue eles, tenta abafar ali a situação, consegue, de uma certa maneira, mas os valdenses, eles depois, muitos conseguem fugir da França. E, só para vocês terem uma noção, a igreja dos valdenses existe até hoje. Existe até hoje. No período da Reforma, eles ainda existiam, e eles concordaram com a Reforma protestante. Vamos lá. Segundo, John Wycliffe. Ele foi um professor na cidade de na Universidade de Oxford, na Inglaterra, em 1370. Vejam, nós já estamos chegando próximo da Reforma aqui. Ele era um professor, tudo bem, da Bíblia. Ele começa, aos poucos, ensinar ali entre os seus alunos sobre o que ele está aprendendo. As universidades, nessa época, vão ter um papel importante nesse período. Estão surgindo aqui Oxford, Cambridge, estão surgindo várias universidades, e o que acontece ali? No círculo universitário, está tendo ali uma efervescência. Eles estão estudando, e o que eles estão descobrindo está causando impacto entre eles. John Wycliffe, ele traduz a Bíblia para o inglês. Alguns dizem que o William Tyndale, ele chegou a utilizar-se dessa Bíblia para traduzir a sua Bíblia para o inglês. Um adendo aqui, William Tyndale, ele é um reformador, tá? Um reformador. Muitos dos seus escritos, do que ele escreveu, do que ele ensinou, ganhou o coração principalmente dos jovens, e esses jovens, esse povo, os seus seguidores, são conhecidos como Lollardos, tá? Lollardos, os seguidores de John Wycliffe são Lollardos. Deixa eu só concluir aqui, eu vou citar algo. Muitos saem da Inglaterra, vão para outros lugares, tudo bem? E os documentos, os escritos de John Wycliffe ganham outros lugares, outros países, chegam até outras universidades de outras cidades. A igreja, novamente, ela tenta abafá-lo. Vejam, 1170, João Pedro Valdo inicia o seu movimento. 200 anos depois, John Wycliffe, ele inicia o seu movimento. Aqui, nós percebemos que há diversas tentativas de reforma na igreja. John Wycliffe, ele é um dos poucos que morre de causa natural, tudo bem? A igreja não consegue pegá-lo e matá-lo, ele morre em paz, não é assassinado pela igreja. Mas o que é mais interessante, vamos dizer assim, é que cerca de 100 anos depois, cerca de décadas depois, o que a igreja decide? Olhem só. Eles decidem num concílio desenterrar os ossos de John Wycliffe, tudo bem? E resolvem queimá-los. Porque naquele período, se você queimar, a ideia que tinha era que se queimassem o corpo fosse cremado, você não entraria nos céus.
tudo bem? Era a cultura da época. Então eles desenterram os ossos de John Wycliffe e eles queimam os escritos dele, tudo bem? A igreja como um todo abafa ali John Wycliffe e os seus lollardos, mas novamente alguns conseguem escapar com vida. E vejam, eles estão aqui plantando a semente da reforma protestante, tudo bem? Algo que é interessante é que na Universidade de Praga havia um professor, Jan Hus. E Jan Hus, ele é impactado pelos escritos de John Wycliffe, tudo bem? Os escritos de John Wycliffe chegam até a Universidade de Praga. E isso impacta Jan Hus. Vejam que em 1400, já estamos aqui há apenas 100 anos da Reforma, ele começa a pregar, ele começa a ensinar na universidade, começa a escrever. Vejam, é assim que a Reforma ela vai ganhar força, através da pregação, através do ensinamento, através das universidades, através dos escritos, tudo bem? Os seus seguidores, eles ficaram conhecidos como hussitas. Então nós temos os valdenses, os lollardos e os hussitas. Percebam algo interessante aqui. Já há aqui um costume de eles apelidarem os seguidores de uma determinada pessoa. Já há aqui a cultura de... Quem são esses rapazes? Não, eles seguem John Wycliffe. Então eles são os lollardos. Isso é marcante, isso vai, sim, se caracterizar durante a Reforma, tá? Então, Jan Hus, só para finalizar, acontece com ele o seguinte, a igreja chama-o para o concílio, para ele explicar ali o porquê dos seus escritos, o que significa. Ele vai até lá de bom grado, ele vai lá de livre e espontânea vontade, mas quando ele chega, ele descobre que, primeiro, ele não irá falar, ele só irá ouvir, que há uma acusação contra ele. Então, ele chega no concílio para falar, mas ele não tem a oportunidade de falar. Eles condenam Jan Hus. O que acontece é que ele é condenado à morte por fogueira. Alguns tentam até fazer com que John Hus escape. Ele não escapa. Ele decide, não, eu vou ficar. Então ele poderia sim ter escapado se ele quisesse, mas ele não quis. Ele vai para a fogueira, para o espetáculo público, e antes de ser queimado vivo, eu só quero citar aqui porque isso é importante. Hus significa ganso, tudo bem? Significa ganso. Jan Hus, uma das últimas coisas que ele diz é: vocês estão queimando agora um ganso, mas daqui a 100 anos nascerá um cisne, e esse vocês não conseguirão queimá-lo. É isso que ele diz. Ele estava, sem perceber, ele estava ali profetizando, vamos dizer assim, sobre Martinho Lutero. Tudo bem? Vamos lá. A reforma protestante em si. Está aí um quadro, tá? Para vocês notarem. Ali é o famoso, conhecidíssimo história em que Martinho Lutero ele tem que explicar diante do rei, diante das autoridades romanas, diante das autoridades católicas, e muitas pessoas ali, em que ele tem que explicar o porquê dos seus escritos, e ele diz que eles devem abdicar dos escritos. Olha, você deve renegar o que você escreveu,
E esse quadro representa esse momento, esse instante em que ele diz, foi eu que escrevi, não renego o que eu escrevi, e que Deus me defenda. Tudo bem? Mas eu me antecipei aqui um pouco. Vamos lá. O início da Reforma Protestante. Em 1517, no dia 31 de outubro, Martinho Lutero, ele pregou, tá? Ele afixou na porta da Catedral de Wittenberg, na Alemanha, ele era alemão, as suas conhecidíssimas 95 teses. E elas tratavam basicamente do quê? Elas condenavam a venda de indulgências, tá? O que é uma indulgência? Indulgência, ele é um escrito, uma carta, tá? Ele é um papel que supostamente ele é assinado pelo Papa, e o que diz ali é o seguinte, os seus pecados estão perdoados. Eu estou resumindo, tá? Os seus pecados estão perdoados. Você poderia adquirir comprando, e por causa disso, com esse documento em mão, você poderia poupar umas décadas, séculos, do seu período no purgatório. Então, você iria encurtar ali o seu período no purgatório. Você poderia comprar para encurtar o período no purgatório da sua mãe, da sua avó, que já morreu, já faleceu. Tudo bem? Era mais ou menos isso, tá? Estou resumindo aqui. Então, era isso que a indulgência ela dizia, basicamente. Você pode purgar dezenas de décadas no purgatório, apenas adquirindo esse documento assinado pelo Papa. Você pode retirar a alma dos seus parentes, da sua avó, do seu pai, do purgatório, apenas adquirindo este documento. E havia até algo que era até engraçado, jocoso. Chega ali na cidade de Wittenberg um pregador. Me foge aqui o nome dele agora. Tetzel. Ele começa a pregar e Tetzel, ele dizia o seguinte, era uma canção que ele recitava. Quando você ouvir a moeda caindo dentro do cofre, enfim, do gasofilácio, você tira uma alma do purgatório. Basicamente assim. Tudo bem? Obviamente que Martinho Lutero ele não tinha noção de como isso iria impactar a cidade, a Alemanha como um todo. Ele não sabia disso, mas poucas décadas anteriormente havia se criado algo que iria fazer diferença na reforma como um todo. Stephen Gutenberg, ele cria a primeira impressora do mundo, tá? A imprensa. E como é que era a imprensa? Eram grandes placas, onde você alojava ali cada letra, você colocava ali cada letra, o que você queria imprimir, você colocava na ordem, e aí, posta na ordem, você colocava ela na prensa, colocava ali um papel, e você simplesmente baixava, não sei se é mais ou menos assim, e ficava prensado ali no papel o que você escreveu. Então, você poderia fazer isso repetidas vezes. Então, você barateou o custo de um livro, por exemplo. Não havia necessidade mais de escrevê-lo. E o que acontece é o seguinte, as 95 teses de Martinho Lutero, como eu disse, ele não tinha noção, ele não tinha a ideia de que ele iria fazer isso. Ele prega ali na porta da catedral, chamando para debater, para o debate. Ele quer debater, ele era um professor, ele era monge, mas também um professor da universidade. Ele queria debater, se estivesse aberto para quem, sobre as indulgências. Tudo bem? Era muito comum isso. Mas alguns pessoas comuns, eles retiram dali as 95 teses dele, e eles fazem o seguinte,
eles imprimem o que ele havia escrito. Então, as 95 teses de Martinho Lutero, originalmente, não era para ser impressa, tudo bem? E distribuída ao povo. Era para chamar para o debate, aberto, quem quisesse debater com ele. Mas eles retiram e imprimem aquilo. Isso ganha como uma bomba, se é que eu posso dizer assim, ou pólvora, ou um lastrilho de pólvora, ganha o povo como um todo. Isso é impresso e é espalhado pelo povo. Todo o povo começa a ler aquilo. O ato dele pregar as 95 teses em 31 de outubro de 1517 é considerado por nós, pela igreja, um marco, tudo bem? É considerado ali o início da Reforma Protestante. Então, a Reforma Protestante começa ali, tudo bem? Em 31 de outubro de 1517. Lutero, ele era um monge, lembram dos monges do mosteiro? Da ordem agostiniana. E isso é importante. Agostinho não foi um monge, tá? Ele foi um dos pais da igreja. Óbvio, ele não foi um monge, mas ele escreveu sobre os monges, tá? Sobre os mosteiros. Ele escreveu sobre diversas coisas. Ele escreve ali como ele achava que deveria ser a vida de um monge. Então, com os seus escritos, pessoas, elas criam a ordem monástica. Haviam diversas ordens monásticas dos agostinianos. Nós seguimos o que Agostinho, o pai da igreja, ele escreveu sobre como um monge deve ser. Havia diversas naquele período, tá? Havia os franciscanos, havia os agostinianos, me foge agora aqui o nome de outros, enfim. Mas haviam diversas. E Martinho Lutero, ele era da ordem agostiniana. Vejam, estamos revoltando para o período dos pais da igreja. Ele tinha ali uma série de questões, ele era muito angustiado consigo mesmo, porque ele via em si e em volta dele muitos pecados, ele achava que Deus só iria condená-lo e condená-lo e condená-lo. E ele começa a fazer o quê? Ele vai a estudar ali os livros de Agostinho, ele vai estudar as cartas de Paulo, procurando o quê? Algo para acalmá-lo. Ele está ali procurando um alento para a sua alma, porque ele não se achava justo diante dos olhos de Deus. Ele achava que ele iria para o inferno. E através dos livros de Agostinho, das cartas de Paulo, ele era em Wittenberg, ele era o professor da universidade. Através dessas cartas, enfim, ele redescobre, vejam, ele redescobre a doutrina de que o justo viverá da fé. Romanos 1:17. E isso, ele mesmo escreve sobre isso, isso é como se, ele diz que é como se os portais do céu fossem abertos para ele. E agora, ele não vê mais Deus como um ser mau, como alguém que quer condená-lo, como alguém que irá julgá-lo. E vejam, os pecados de Agostinho nesse período não são os pecados como muitos da sua época faziam. Ele simplesmente era algo como pensamentos que ele tinha a respeito. Os pecados que Martinho Lutero condenava, e ele tinha medo disso, aos nossos olhos vão parecer bobagem, mas para ele tem muito peso diante de Deus. Ele começa ali a pregar primeiro
na universidade, ele dava teologia, depois ele prega na igreja, escreve muito, ele agora ele se aproveita da imprensa de Gutenberg e começa a escrever a respeito disso, começa a condenar cada vez mais. De início, ele só queria ir contra as indulgências, mas depois ele vai ganhando outros pontos da doutrina católica. Ele começa a atacar a doutrina católica. Chega um momento que o Papa ele envia ali uma bula papal excomungando Martinho Lutero. O que ele faz com a carta do Papa? Ele vai em praça pública e queima ela. Agora o Papa já não tem mais poder sobre ele. E deixa eu só dizer algo que é o seguinte. Martinho Lutero, ele ganha o povo, mas também ele ganha, e principalmente, os ricos, os nobres da época. Isso é importante. Os nobres da época, ele ganha o coração deles, porque, primeiro, eles concordam com o que Martinho Lutero escreveu, tá? Segundo, eles pagavam quantias absurdas para a Igreja Católica, de impostos. Eles não queriam mais pagar impostos para a igreja. Se eles apoiassem Martinho Lutero no seu movimento, eles não precisavam mais pagar impostos tão altos. O pessoal reclama hoje da Universal, né? Mas antigamente, eles pagavam impostos absurdos. E algo que é importantíssimo eu citar aqui. Martinho Lutero, ele é culto, ele é doutor, ele sabe sobre as línguas originais. Ele traduz primeiro o Novo Testamento para o alemão e posteriormente ele traduz também o Antigo Testamento. Isso é importante, porque agora o povo tem a Bíblia para si. Agora eu posso ler a Bíblia na minha língua. Vejam, isso é importante para a reforma como um todo. Ele está ali cimentando o que todos os reformadores posteriores vão fazer. O quê? Primeiro, a Bíblia na linguagem do povo. Segundo, escritos, livros. Eu só citar aqui algo que é o seguinte. O que ele percebe? Que o povo da cidade dele, o povo nas cidades vizinhas, o povo comum, eles são, primeiro, analfabetos. Como é que ele vai conseguir fazer com que o seu movimento de reforma protestante, que agora está a todo vapor, como é que ele vai fazer isso? Se o povo não sabe ler, como ele vai escrever e mudar a situação do povo? Vamos ensiná-los, então. Ele ensina o povo a ler, a escrever, ele ensina sobre cultura para o povo, não só ele como um todo, mas todos os seguidores dele, eles ensinam o povo a língua. O povo se torna culto. E há uma diferença aqui, a partir desse período, importante. Porque, primeiro, a reforma começa a ganhar outros países. Segundo, a Igreja Católica ela vai contra. Ela tem que manter os seus territórios sob a sua religião. Então, algo que vai ficar marcado até hoje, tá? Até hoje. Os países que se tornam protestantes, o nível educacional vai lá para cima. Até hoje é assim. Vai lá para cima. Os países em que a Igreja Católica consegue ganhar, ou em alguns países até mesmo retomar o controle, o nível educacional vai lá embaixo, do povo. Mas o nível educacional dos nobres vai lá para cima, dos ricos. Então, países católicos, veja, eu estou falando da gente, tá? Países católicos, originalmente, o povo tem o pior da educação, ou nem tem. Enquanto os ricos, que é quem interessava para a Igreja Católica, o nível educacional vai lá em cima. Por quê? É o rico que tem dinheiro, é ele que consegue contratar e pagar um exército e defender o país. Percebem?
Da onde vem isso tudo? Sim. Vai bem antes, tá? Bem antes da Reforma Protestante, isso aí. Bem antes, tá? Bem antes. Vai desde ali do começo da Idade Média. Eles não podem casar. Bem rapidinho, tá? Em duas frentes. Primeiro, teologicamente, o pessoal, eles enaltecem. Eu estou falando do que eu estou lendo, tá? Nesse livro aqui ele comenta sobre isso, tudo bem? Depois eu vou citar ele. A Igreja Católica, ela enaltece a virgindade, o celibato, ela enaltece. Então, eles escrevem sobre isso. Vejam, Tertuliano, tá? Não é tão novo assim, é antigo isso. Tertuliano, Justino, Cipriano vai falar sobre isso, pais da Igreja. Eles enaltecem, teologicamente, o celibato. Então, eu estar... Não ter sexo, tudo bem? Eu não praticar o ato do sexo é mais nobre do que aquele que é casado e pratica o ato do sexo, tudo bem? Então, porque eles diziam que havia ali o pecado, estava ali no meio do sexo, tudo bem? Então, procriar só em último caso, tá? Sexo era somente para procriação, é o que eles ensinavam. Segundo, financeiramente, e agora é o segundo ponto, financeiramente era melhor, mais viável para a igreja sustentar somente um padre do que sustentar o padre, a esposa, os filhos dele, ok? Então, basicamente, eu te dou... Isso, e basicamente eu estou dando uma resposta aqui bem resumida, tá? É bem resumido. Sim, a herança, muito bem lembrado. Se tem família, tem herança. A herança, ele não tem mais agora herança. Ele faz voto de celibato e de pobreza. Não tem mais. Tudo bem? Depois a gente pode falar mais sobre isso em off. Tudo bem? Só que, uma coisa. O movimento de Lutero, ele posteriormente é chamado, vai dar origem à igreja luterana. Tudo bem? Os seguidores de Lutero são chamados de luteranos. Lembram? Não há nada novo. E a igreja é chamada de igreja luterana, que existe até hoje em dia. Tudo bem? Continuando. Eu tenho que parar de falar tudo bem. É preocupação, se vocês estão entendendo. O início da tradição reformada. E aqui é onde mais nos interessa. Em 1º de janeiro de 1519, vocês talvez não tenham ouvido ainda, mas Ulrico Zwinglio, tudo bem? Zwinglio, se torna o clérigo da Catedral de Zurique, na Suíça. Então, ele é ordenado bispo da Igreja da Suíça, de Zurique, na Suíça. Ele não tinha o problema que Martinho Lutero tinha. Martinho Lutero, ele foi até a Bíblia, ele foi até os escritos, os livros. Lembrem que ele era um monge, então ele tinha acesso a bibliotecas. Ele foi porque ele estava angustiado, ele queria um consolo para a sua alma. Aqui não há isso. Zwinglio não tem problema nenhum. Tudo bem? Mas ele começa, ele lidera um movimento de reforma que aconteceu de maneira gradual. A reforma que ele está iniciando aqui é de maneira gradual. Vejam que Martinho é em 1517. Zwinglio é 2 anos depois, 1519, e não é na Alemanha, é na Suíça. Alguns dizem que quando ele iniciou a sua reforma, ele não sabia sobre a reforma que Martinho Lutero estava iniciando. Então ele começou totalmente independente. Tá? Alguns estudiosos da Bíblia, eu estou falando aqui de Jonas Madureira, que já pregou aqui, eu estou falando de Franklin Ferreira, que é muito conhecido da igreja, eles chamam
a reforma protestante de reformas, tá? Reformas. Há ali, pelo menos, 4 reformas que acontecem totalmente separadas, mas elas concordam entre si. Tudo bem? Uma coisa. Primeiro, ele pregava expositivamente. Ele volta a pregar expositivamente. Lembram de João Crisóstomo? Estamos falando aqui dos pais da igreja. Ele volta a pregar expositivamente. Segundo, ele prega na língua do povo. Até, me corrijam se eu estiver errado aqui, até 1950, 60, até esse período, na Igreja Católica, ainda se utilizava do chamado culto latino. Tudo era falado em latim. Então, obrigado. No Concílio do Vaticano II, até o Concílio a partir do Concílio do Vaticano II, a partir daí, eles começam a pregar a Igreja Católica na língua do povo. Até então, não. Tá? Então, ninguém entendia quase que nada do padre, que o padre falava. Ele começa a pregar na língua do povo. Veja, agora ele está ganhando, não somente as universidades, está ganhando a igreja, o povo comum. Ele prega expositivamente, ele ensina que tudo é para a glória de Deus. Vejam, aqui já está ganhando forma. Pregação expositiva, ensinar que tudo é para a glória de Deus. Ele foi até mais radical do que Lutero. O que ele pregava, a maneira como ele pregava, ele escrevia, era até mais radical do que Lutero. Quanto à doutrina do somente a Escritura. Tudo bem? Há uma diferença aqui, aguda aqui. Martinho Lutero, ele ensinava, sim, que somente a Escritura, nós somente devemos ouvir a Escritura, mas ele dizia o seguinte, que se não está na Bíblia, não tem problema. Zwinglio não. Ele dizia o seguinte, se não está na Bíblia, não vamos fazer. Ele ia meio que na contramão. Até alguns, ficou muito conhecida naquela época, a chamada pedra de toque. Ele dizia que a Bíblia era a pedra de toque de todas as coisas. Basicamente, de uma maneira até grossa aqui, eu vou dizer o seguinte, maneira até meio chula, eu tenho uma pedra, se eu bater aqui e isso ficar de pé, isso não se quebrar, então eu vou utilizar. Resumidamente, é mais ou menos isso que significava esse linguajar. Eu vou expor isso diante da Bíblia. Se isso se mantém, então isso eu vou ficar. Então, é por isso que eles aboliram os cânticos gregorianos, agora eles só salmodiavam, tudo bem? Até hoje, igrejas só cantam os hinos, os salmos, somente cantam os salmos. Enfim, só para vocês terem uma noção do somente a Escritura, tá? Ele vai até as últimas consequências do somente a Escritura. Ele é considerado, por muitos, tá, o fundador da tradição reformada. Tá? Aqui nós temos agora uma tradição reformada. E é daqui que vem a palavra reformados. Se do lado alemão deles vem a palavra evangélica, porque os católicos, eles olham para os seguidores, o movimento que Martinho Lutero está iniciando e falam, é os luteranos. Ele diz, não, nós somos os evangélicos. É Martinho Lutero que cria essa palavra. Nós somos os evangélicos, nós cremos no evangelho. Do outro lado, Zwinglio, ele cria a palavra reformado. Tudo bem? Ele chama o seu movimento de reforma da igreja e chama os seus seguidores de reformados. Nós somos os reformados. Um dos seus companheiros, um dos seus seguidores ali, é Guilherme Farel. Guilherme Farel.
ele se tornou líder da igreja em Genebra. Veja, está tudo ali. Está tudo ali na Suíça. Zwinglio está em Zurique. E ele manda Guilherme Farel para a Suíça. Desculpa, para Genebra. Esse Guilherme Farel, ele posteriormente, muitos anos depois, ele convidou um jovem para se tornar pastor auxiliar da igreja. Esse jovem é João Calvino. E até meio que engraçado, porque João Calvino, ele era francês, ele escreve o seu primeiro livro, que depois a gente vai chamar de Institutas, nesse período. Não pega bem, não sai como ele queria, porque o povo até gosta do que ele escreveu, mas a igreja persegue ele ali na França, então ele sai fugido da França, e ele vai em direção à cidade ali de Holanda. Ele vai para a Holanda, ele está tentando ir para a Holanda, porque ele sabia que ali havia paz, ali, naquele local. E ele tem que passar por Genebra, tudo bem? Ele tem que passar ali por Genebra. Ele não queria ficar em Genebra, ele só estava de passagem. Guilherme Farel encontra-se com João Calvino, vê ali nele muitas qualidades no rapaz e decide utilizar ele ali para ele conseguir que a sua reforma continue ali em Genebra. E ele amaldiçoa João Calvino. Ele chega até a dizer, olha, se você... Porque João Calvino não quero participar disso. Ele chega a amaldiçoar João Calvino. Ele diz para ele, olha, se você se você não quiser fazer a reforma, porque Deus está te chamando, você será amaldiçoado. É mais ou menos isso. É meio que na base da chantagem. Mas, se por um lado ele é meio que forçado para entrar na reforma, por outro lado, a reforma vai precisar muito, vai sentir os impactos desse homem. Vamos lá, mais uma reforma aqui. Falamos então da reforma de Lutero, a reforma de Zwinglio, e agora precisamos falar aqui da reforma anglicana. O rei da Inglaterra, Henrique VIII, ele iniciou um movimento de reforma, veja que é um movimento já tarde, em 1533, tudo bem? Lutero, Zwinglio já estão na ativa, já outros reformadores também iniciando seu trabalho. Ele inicia esse movimento por motivos pessoais e políticos. Ele era casado com Catarina de Aragão, que não lhe dava filhos homens. Ele queria um filho homem, e Catarina não lhe dava. Ele decidiu, então, se divorciar e casar novamente. Mas o Papa não permite. O Papa diz que não. Aí, uma série de coisas. Primeiro, Catarina de Aragão era filha do rei da Espanha, então o Papa não queria ficar mal com o rei da Espanha. Segundo, ele não permite porque isso não é de acordo com os ensinos da Bíblia, e ele não quer nem saber, ele vai casar de novo porque ele quer aqui um filho homem. Então o que ele decide? Ele decide romper com a Igreja Católica. Estamos falando aqui da Inglaterra. Ele rompe com a Igreja Católica e ele mesmo decide liderar a igreja segundo o que convinha a ele, segundo a sua conveniência, fazendo algumas reformas parciais. Então, eu acho que até o Franklin que chega a falar, ele decide, ele vai mudando ali
conforme o seu humor. Tá? Conforme o humor dele muda e a esposa com quem ele está, ele se casa várias vezes, ele vai mudando ali o status da igreja ali. Uma hora ela é mais reformada, uma hora não. E, como eu falei, a reforma já havia ganhado outros países. Então, muitos que estão ali no meio da igreja na Inglaterra são impactados e querem aplicar a reforma que estava acontecendo. Eles queriam o que estava acontecendo ali no continente. Queriam a reforma como o de Lutero, como de Zwinglio. Mas ele vai mudando de humor e ele, o rei, vai mudando de humor e ali ele vai mudando como a igreja vai seguindo. É mais ou menos isso, tá? A igreja da Inglaterra é também conhecida como igreja anglicana, de anglo, a palavra anglo vem de inglês, ou episcopal, tá? De episcopo. Lembrem, era assim, como uma pirâmide. Então, todos estavam debaixo da autoridade ali do arcebispo, e o arcebispo estava debaixo da autoridade do rei. Então, o rei que mandava. Tudo bem? Então, tinha um bispo. Então, por isso que é chamada de igreja episcopal. Eu já vou voltar aqui para a Inglaterra, meus olhos para a Inglaterra, mas eu vou primeiro me voltar ali para a Suíça. Então, somente para que vocês saibam, a igreja anglicana, igreja episcopal, igreja da Inglaterra, é a mesma igreja, tudo bem? Alguns chegam até a dizer que a doutrina reformada, teologicamente, a igreja ela é reformada, tudo bem? Mas o seu culto se parece muito mais com uma igreja católica do que com uma igreja protestante. Tá? Alguns chegam a dizer que a igreja anglicana ela é teologicamente reformada, mas catolicamente o seu culto é católico, despidos das imagens. É mais ou menos isso. Liturgia é católica, mas despida das imagens. Alguns dizem que é mais ou menos assim. Eu preciso continuar aqui. Rapidamente. A continuidade da reforma, da tradição reformada. A continuidade da tradição reformada. Vejam, João Calvino não é ele que inicia, tudo bem? Ele liderou a igreja na cidade de Genebra, na Suíça. É até engraçado que, assim, primeiro, eles não estão gostando do pastorado dele, expulsam ele. Alguns anos depois, eles gostam, então ele volta. Mas o que nos importa é que, em 1536, é quando ele começa a sua reforma, ele substituindo Guilherme Farel posteriormente, e dando continuidade à reforma suíça, iniciada por Zwinglio. Vejam, ele está dando continuidade, não é que ele iniciou, tá? Ele influenciou a cidade em diversas áreas, na política, na economia, na educação de Genebra. Vejam, por isso que um reformado, ele gosta de falar sobre política, sobre economia, enfim, sobre educação. Seus sermões e escritos, eles exerceram um impacto muito grande em grandes partes da Europa, inclusive na Inglaterra, o que ele escreveu. Ele tornou-se o maior representante da tradição reformada, o que fez que o movimento fosse apelidado de calvinismo. Tudo bem? Mas ele não iniciou, ele deu continuidade. Porém, o próprio Calvino, ele não gosta muito, ele se opunha a isso, ele não gostava muito disso. Só que, rapidamente, João Calvino, ele ficou tão conhecido que quando ele faleceu, ele pediu para que o seu corpo fosse enterrado como indigente, porque ele tinha receio de que pessoas fizessem caravanas, enfim, idolatrassem, algum tipo, alguma dessa forma mais ou menos. Por isso ele pediu para que ele fosse enterrado como indigente. Tudo bem? Vamos lá. A origem dos batistas. Vamos nos voltar agora para a Inglaterra.
Como os batistas eles começaram? Eles são de origem dos puritanos. Os puritanos quem eram? Eles eram calvinistas ingleses, não conformados com a igreja anglicana, e exigiam que a reforma fosse mais completa. Eles lembram? A reforma estava parcial, eles queriam que a reforma fosse completa. Por isso que eles são chamados de puritanos, dos puros. Eles queriam purificar a igreja. Estou falando aqui dos batistas, tudo bem? Estou falando aqui somente dos batistas. Segundo, eles entendem que a igreja deve ser formada por comunidades locais e independentes. Lembram que a igreja episcopal tem ali um cabeça, tudo bem? Eles não aceitavam isso. E eles não aceitam que as igrejas estejam coligadas. Cada igreja é uma igreja. Terceiro, entende que o batismo é por imersão. A pessoa tem que adentrar a água totalmente. E apenas para os que possuem idade para entenderem e crerem no Evangelho. É dessa forma que os batistas creem. Por imersão e somente aos que entendem, aos que creem. Outra, os batistas não são oriundos dos anabatistas. Quem eram os anabatistas? Era um movimento mais radical que surgiu durante a Reforma Protestante. Eles vêm dos anabatistas, tudo bem? Ele é um movimento que depois ele vai perdendo fôlego, até que posteriormente ele desaparece, porque, enfim, muitos morrem ou vão para outras igrejas. Segundo, os batistas Quinto, os batistas não são oriundos dos discípulos de João Batista. Nós não viemos de João Batista, tudo bem? Nem dos anabatistas, nem de João Batista. Sexto, havia originalmente duas classes de batistas. Os batistas particulares, que eram calvinistas, e os batistas gerais, que eles eram arminianos, tá? Posteriormente, os batistas gerais, eles migram para a Holanda e eles são absorvidos pelo movimento menonista, tudo bem? Ou seja, os batistas arminianos gerais, eles vão se perder com o tempo. Eles vão se tornar, na sua maioria, membros das igrejas menonitas. Então, ficam somente os batistas particulares, os calvinistas. Vocês podem perceber aí, eu coloquei aí mais ou menos um organograma de como a igreja, como os batistas tiveram origem. Tem ali primeiro a igreja anglicana, estamos falando da Inglaterra. A igreja anglicana, qual é a forma de pastoreio dele? É episcopal. E eles são pedobatistas. Eles creem que as crianças devem ser batizadas. Indo para a direita, os puritanos, que queriam que a igreja fosse reformada por completo, purificada totalmente. Eles são chamados não conformistas, eles não se conformavam com o estado da igreja, e separatistas, eles diziam que a igreja deveria se separar do Estado. O rei não deveria comandar a igreja. Daí que vem a palavra separatista. Dos puritanos vão surgir três movimentos. Primeiro, os presbiterianos, vejam que aí aparece do lado. A forma de pastoreio deles é um colegiado de pastores, ou seja, não é só um pastor, tem vários pastores, mas eles são pedobatistas, eles creem no batismo de crianças. E do outro lado, os congregacionais, de congregação. Eles creem que as congregações devem ser independentes,
não deve ter uma igreja mandando em outra igreja, cada um é independente por si só, mas eles são pedobatistas, eles creem que as crianças devem ser batizadas. Deles vai surgir os batistas, estamos falando aqui dos puritanos ainda, tudo bem? Todos esses 3 movimentos são puritanos, que creem que a igreja deve ser, as congregações devem ser independentes, e eles são credobatistas. Eles creem que o batismo é somente para aqueles que creem, que é como a nossa igreja é, tudo bem? Nós somos de teologia reformada, tudo bem? Nós somos independentes, e nós cremos que o batismo é por imersão e somente aos que creem. Então, nada, nós não estamos por conta própria, se é que eu posso utilizar isso, não estamos num voo solo, nós estamos voltando para as nossas origens, reformados teologicamente, nós cremos que na igreja independente, nós cremos no batismo por imersão e nós cremos que o batismo é somente para os que creem. Nós estamos voltando às nossas origens, às nossas raízes. E por último, toda a crença original dos batistas, ela é encontrada de maneira detalhada. Você quer saber o que um batista reformado crê? E é o livro adotado por nós, nessa igreja aqui, Batista Reformada de São Paulo, está na Confissão de Fé Batista de Londres, de 1689. É bem próximo ali daquele período ali. Tudo bem? É a forma como nós cremos, nós, Igreja Batista Reformada de São Paulo, nós concordamos com a Confissão de Fé Batista de 1689. Enfim, aí está somente o material, da onde eu tirei, eu não estou falando de mim mesmo, tá? Estou falando da onde eu pesquisei sobre isso. Então, se você quiser pesquisar, está aí somente para que vocês, caso duvidem, podem pesquisar nesse local. Eu quero citar aqui, eu já acabei, já finalizei, já acabou meu horário também, só quero aqui citar 2 livros. Primeiro, da editora Fiel, Vivendo para a Glória de Deus. Esse livro, como um todo, ele vai permear todo o nosso estudo, tá? Vivendo para a Glória de Deus, de Joe Bick, ele é da editora Fiel. Tudo o que eu falei, na sua maioria, se encontra aqui de maneira mais detalhada. Esse livro não é uma indicação minha, eu vou dar aqui os louros, né? O pastor Walter, ele que me indicou a primeira vez, e eu estou indicando para vocês. E segundo, também da editora Fiel, de Lilian Hiking, Santos no Mundo, tá? Santos no Mundo. Eu citei aqui sobre os puritanos, eu somente falei deles, eu não comentei detalhadamente. Se você quer saber mais sobre os puritanos, no que eles concordavam, no que eles criam, Santos no Mundo vai falar sobre dinheiro, sobre política, sobre trabalho, sobre casamento e sexo, sobre educação. Tudo que os puritanos criam está nesse livro, Santos no Mundo. Ok? Vamos por aqui. Finalizou? É verdade. Cadê o Will? O Will ali, ó. Se quiserem, pedem para o Will, que ele faz, ele tem uma livraria e ele consegue ali para vocês, tudo bem? Rapidamente, quem aqui, que está aqui presente, está fazendo porque vai se batizar? Levantem a mão. Permaneçam com a mão levantada. Quem está fazendo porque quer se tornar membro da igreja? Ok. Vocês que levantaram a mão, venham até aqui, quando eu terminar, vocês precisam, eu preciso saber quem vai